Amém. Graça e paz. Amém. Deixa eu tirar aqui, que eu não consigo ficar presa. Já desenrolei, já. Pronto. É um prazer estar novamente aqui. Amém. Estava com saudade de vocês. Peço desculpa, eu estou sem minha Bíblia porque, olha, os vendedores de Bíblia ganham um dinheiro comigo, porque cada igreja que eu vou fica uma Bíblia. Ontem foi dar meu testemunho, aí quando acaba, é aquela alegria, aquela coisa, eu esqueço uma Bíblia. Mas amém. Qualquer coisa eu pego aí alguma emprestada, tá bom? Me desculpa mesmo, porque eu nem tive como pegar de volta, porque amanhã a gente vai viajar. Bem, eu quero dizer para vocês que se eu chegar aqui e contar simplesmente a minha história, todos nós aqui temos uma história, amém? Todos nós temos uma história de vida. Mas eu chego aqui e conto as coisas que o diabo fez. E aí? E daí? Se a Bíblia diz que as coisas ruins, eu vou contextualizar, que as coisas que o inimigo faz, o que acrescenta para a gente? O saber. Então eu não estou aqui para exaltar o nome de demônio nenhum, nem de Satanás, amém? Primeira coisa, eu estou aqui para exaltar o nome de Jesus. Amém. Eu apenas vou denunciar as trevas, é diferente. Isso aí eu vou fazer. A igreja tem a obrigação de denunciar as trevas. Para vocês que já conhecem a palavra, eu peço que vocês tenham toda a paciência, porque aqui tem pessoas também que não conhecem tanto, amém? Então vocês vão cooperar comigo, porque eu vou ter que explicar quem são os demônios, ok? E vocês fiquem em espírito de oração. Mas também eu quero exaltar o nome de Jesus. Eu quero declarar aqui que Jesus veio em carne, e foi na carne que ele venceu as obras do diabo, amém? Jesus não venceu as obras das trevas como Deus, foi como homem, amém? Quero decretar isso aqui, que foi como eu e você. Ele não usurpou ser igual a Deus, foi como eu e você, dentro de uma fragilidade humana que ele venceu, amém? Amém. Glória a Deus. Quero decretar aqui também, eu quero dizer em alto bom som, que o sacrifício de Jesus na cruz valeu, é suficiente, amém? Para religar o homem a Deus. Não há outro caminho, não há outro caminho. O único que diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, foi Jesus. Eu quero ver quem outro, de qualquer religião, ousou dizer isso. Se ousaram simplesmente falar, eu sou o atalho, uma meia vida, quem sabe, uma meia verdade. Mas Jesus é a essência da verdade, a essência da vida e o único caminho, amém? Amém. Glória a Deus. Então tá, então eu vou contar, vou dar as datas, vocês vão acompanhar comigo, para vocês entenderem bem. E é uma primeira parte, como o pastor disse, depois a gente vai dar uma parada e vamos ter uma segunda parte. E eu peço para que vocês fiquem com a mente agora, que eu vou orar mais uma vez, mas fiquem com as mentes despreocupadas, amém? Não se preocupe com nada. Em nome de Jesus agora eu peço, Pai, que as nossas mentes fiquem cativas à sua obediência. Nenhuma distração, nenhuma divagação de mente, Pai. Que o Senhor possa agora neste momento agir, porque eu não estou aqui acostumada a dar um testemunho. Eu estou aqui como sempre pela primeira vez, porque é uma verdade e eu estou aqui para enaltecer e exaltar o nome de um Deus que é vivo, que é real, amém? E que transforma. Por isso, Pai, cerca as nossas vidas, como já está sendo orado aqui na igreja e na nossa igreja também. As vidas de todos aqui sejam guardadas, Senhor, debaixo das tuas potentes mãos, em nome de Jesus, amém. 1967, eu tenho 7 anos de idade. Eu sou caçula de 5 irmãs, mineira de Belo Horizonte. Meus pais, uma família maravilhosa. Meu pai é uma pessoa com uma condição financeira muito boa,
muito religioso, muito católico, a minha mãe também. Como uma boa mineira, éramos católicos roxos. No entanto, todas nós estudávamos em colégio de freira. Meu pai era uma pessoa boníssima, boníssima, boníssima. Só que ele é ser humano, e como todo ser humano, ele tinha defeitos. Meu pai era muito sistemático. Ele não gostava de visitas em casa. No entanto, nós nem conhecemos avós, primos, porque ele não gostava. Na nossa casa, não. Então, as minhas irmãs, que já eram mais adolescentes, já entrando na juventude, elas sentiam falta, às vezes, que alguma coisa diferente acontecesse. Porque quando viajava com pai e mãe. Não deixava ver amiga em casa. Para ir na casa de um amigo era uma coisa. Até que um dia, a minha irmã do meio, uma colega dela da escola falou: olha, você conhece a brincadeira do copo? Talvez alguém aqui já ouviu dizer. Nas escolas, aqui tem adolescentes que podem me dizer, vocês já ouviram falar do compasso? Vocês já ouviram falar? Então é a mesma coisa. E a minha irmã falou: não conheço. Olha, você faz uma reza, vai vir o espírito, você põe sim, não, 0 a 9, põe o abecedário e você vai fazer uma reza, os espíritos vão vir. E minha irmã levou na brincadeira. Aí chegou para minha irmã mais velha e falou: olha, aprendi isso, vamos fazer. Aí nós começamos, eu era muito pequenininha, tinha 7 anos de idade, e ali tudo começou com uma brincadeira, até que aquilo se tornou, na verdade, não mais uma brincadeira. Aquilo se tornou uma obsessão. Eu já vou resumindo, ok? Passaram-se mais de 6 meses. Ali as minhas irmãs, todos os dias, consultam aqueles espíritos. E aqueles espíritos começam a vir e falar. Eu preciso de fazer um adendo aqui. Eu quero dizer que esta palavra é a verdade. Amém? Amém? Essa palavra é a verdade, ela tem maior autoridade. Essa palavra não é um livro qualquer. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Amém? Jesus é a palavra, e a palavra é Jesus. Então essa palavra tem uma autoridade tremenda, uma autoridade de transformação. E segundo esta palavra, e segundo a experiência que eu tive, eu quero dizer aqui categoricamente, digo sem nenhuma sombra de dúvida, de quem morre não volta. A palavra de Deus diz que após a morte segue-se o juízo. Não existe reencarnação, é uma teoria mentirosa. Essa história que o espírito vem porque era bonzinho, ele volta para reencarnar, para ele ficar melhor. Pensem comigo, se reencarnação fosse verdade, o mundo não era para estar como está. Quantos milhões de pessoas já morreram, já viveram, e cada vez que nasce está pior. Que teoria furada é essa de melhorar a vida? Ele era um alface, agora vai virar um príncipe. Eu quero dizer para vocês, na autoridade da palavra de Deus, de que espíritos que dizem que são espíritos bons que voltaram, nada mais são demônios que disfarçam. A Bíblia diz que eles poderiam enganar até, se possível, os escolhidos, mas não engana. Amém? Ele disfarça como um anjo de luz. E alguém pode argumentar comigo, mas não é possível. E o espírito daquele médico tão bonzinho, poeta, eu fiz uma cirurgia, olha, eu estava com um problema na minha casa, deu certo. Eu falei: lógico, o diabo nunca vai chegar para você com um tridente e vai chegar com um giro e dizer: eu sou o diabo. A Bíblia chama ele de pai da mentira. Amém? O pai da eletricidade, não é mesmo? Ele que criou a eletricidade, ele, vamos dizer, é o expert, é o criador, é aquele que tem todo entendimento sobre eletricidade, depois passou conhecimento, não é isso? A partir do momento que Satanás é o pai da mentira, ele tem toda a essência do engano dele. Amém? Se a gente fosse agora enganar alguém, a palavra já está dizendo, nós iríamos demonstrando que nós estamos enganando? Não. Nós iríamos usar todos os meios possíveis e impossíveis para poder enganar alguém. E ele vem disfarçado: mas houve a cura. Houve mesmo. E há mesmo, há situações até que parecem boas.
para você ver os juros e correção monetária que Ele vai cobrar lá na frente. Amém? Porque o único que pagou de graça e levou nossas enfermidades na cruz do Calvário, e o castigo que nos traz a paz caiu sobre Ele. Hoje nós temos paz porque Ele levou o castigo, Ele levou a enfermidade, é Jesus Cristo. Amém? Quando Ele faz e não cobra. Mas o preço do diabo é muito alto e vocês vão saber agora. E ali começa aqueles espíritos falarem aquela coisa toda. Até que um dia a amiga da minha irmã diz: olha, nunca levanta o copo, que se levantar o copo vai vir um espírito obsessor, que é um espírito mau, e pode acontecer uma coisa horrível. Aí atiçou curiosidade. E era um domingo, 6 horas da tarde, quando a minha irmã mais velha falou para minha irmã do meio: você hoje vai levantar o copo. Eu lembro que nós estávamos reunidas, os meus pais não tinham noção do que era aquilo que a gente fazia, achavam que era uma brincadeira. Os nossos móveis, a mesa que a gente fazia essa coisa, era uma mesa de madeira maciça, muito pesada. Tinha que ter uns 5 homens para carregar aquela mesa. A minha irmã do meio era muito magrinha. Aqui eu não estou vendo ninguém com o corpo dela. Ela era tão magrinha que a mão dela parecia um papel. E essa minha irmã resolve levantar o copo. Quando ela levanta o copo, eu lembro até hoje, a minha irmã foi levantada, suspendida espiritualmente, e foi atirada uns 500 metros na parede. E ali ela começou a convulsionar, e a gente não sabia o que era aquilo. Nós começamos a ficar desesperados, aquela gritaria. Minha mãe vem correndo: o que está acontecendo? Nós ficamos com medo de falar o que era. Minha mãe vai para o pronto-socorro, a vizinha vai junto com a minha mãe, e ali a vizinha fala para minha mãe: Dona Maria, a sua filha está possessa de algum espírito. E minha mãe repreendeu a vizinha, falando: eu sou católica, eu não aceito isso na minha casa, não tem isso. E a vizinha, minha mãe, ficou brava com essa vizinha, e chegou no pronto-socorro. Minha irmã tomou um sossega-leão. Naquele momento parou. Quando ela entrou no carro, voltou para casa, a coisa piorou. E minha mãe viu que não tinha saída, que a minha irmã podia morrer. Ela se debatia dentro do carro. Aí até que aquela mulher falou: Dona Maria, eu sei o que fazer para ajudar a sua filha. E a minha mãe foi obrigada a ceder. Vocês estão percebendo como é muito sutil a coisa? Aí começa a história. Minha irmã, vou resumir, minha irmã já acaba indo para um centro de kardecismo, se torna médium. Logo depois do kardecismo, ela entrou na Umbanda. Uma pessoa lá dentro a chamou e ela foi para a Umbanda. Eu quero dizer para vocês, a nossa vida em casa era assim. Meu pai era um homem que tinha muitas condições, era uma família que até então era uma família unida, uma família de paz, uma família normal. Mas começou então os desajustes na minha casa de repente. Meu pai, ele trabalhava em Belo Horizonte e em São Paulo, e nesse dia ele não estava em Belo Horizonte, estava em São Paulo. E ali, escondido do meu pai, começou-se a prática da Umbanda na minha casa. Bem, em 1968, minha irmã já é médium, estava fazendo os trabalhos dela, e como eu era muito criança, aquelas entidades não deixavam eu estar perto. Eu comecei a brincar sozinho com as minhas bonecas. E eu lembro que uma vez eu estava brincando, apareceu para mim o Bolinha da Luluzinha, no personagem de uma revista em quadrinhos antiga. E quando ele apareceu para mim, eu levei um susto, mas a primeira aparição foi assim, piscando, foi sorrindo, e depois, consequentemente, ele foi aparecendo, e eu comecei a ouvir a voz dele audível. Quando eu contei para minha mãe começou, não acreditou, e disse: para de mentir, menina, você está tendo imaginações, para de mentir. E ninguém acreditava em mim. A moça que trabalhava em casa, a secretária da minha mãe, disse assim: Selminha, com o que você estava brincando? Eu estava conversando com ele. Eu falei: eu não vou falar porque você não vai acreditar. Ela falou: eu acredito, porque eu estou sentindo a presença dele aqui. E eu falei. Aí quando a minha mãe chega, essa mulher fala: olha, a senhora leva essa menina para um centro urgente, porque ela tem entidades tão fortes quanto a sua outra filha. A minha mãe falou: jamais. Eu já estou vivendo uma situação que eu não aceito com a Cecília. Eu não vou aceitar minha filha de 8 anos de idade. Fomos dormir. Quando meu pai não estava ali em Belo Horizonte, eu dormi com a minha mãe, quando ele viajava. No dia seguinte eu acordei cheio de hematomas. Eu estava totalmente roxa, cheia de hematomas, marcas de mordida. Eu não conseguia levantar da cama. A minha mãe ficou em estado de choque quando me viu meu corpo. A primeira coisa que ela fez foi me levar para o centro. E aí começa a minha história. Com 8 anos de idade, eu já começo a receber entidades. E começa assim:
espíritos de luz, Cosme e Damião, espírito de criança. Eu quero dizer que nós estamos em setembro. Dia 27 de setembro é comemorado aqui a festa de Cosme e Damião na Umbanda e dos Herês no Candomblé. Nas escolas, impressionante, nas ruas são distribuídos balas, refrigerantes, coisinhas para as crianças. Eu quero mostrar para vocês quem são esses demônios. Não são espíritos de crianças que morreram e voltaram, é mentira. Sabe quem são esses demônios disfarçados de crianças? No Antigo Testamento se fala de um Deus com D minúsculo chamado Moloque. As crianças eram entregues vivas a este Deus com D minúsculo, eram queimadas vivas a esse demônio chamado Moloque. Eu quero dizer para vocês que a mesma entidade que trabalha hoje no nosso país, a cada país, a cada cultura, ele vem com um nome. No nosso país ele vem como Herê, ou ele vem como Cosme e Damião, crianças que voltam. Se nós ligarmos a nossa televisão, na Band, na Record ou outros canais, sai sangue o tempo inteiro. Se lermos os jornais, vemos mesmo as notícias na internet, é de dar náuseas. Vocês estão vendo o que estão acontecendo com as nossas crianças o tempo todo? Quantos tipos de flagelo, de abuso, de coisas hediondas, insuportáveis, anti-humanas com essas crianças. Sabe quem tem feito isso? É essa entidade maligna, esse principado chamado Moloque, que vem mentindo, dizendo que são espíritos infantis, com o nome de Cosme e Damião. Que bonitinho, vamos dar uma balinha, cor de rosinha, bonequinha. Em nome de Jesus, dá por terra esse espírito do nosso país. Em nome de Jesus, como igreja, decretamos a falência. E glória a Deus, mesmo que tem fechado é muito, que vai abrir mais igreja. Sabe por quê? Nós não somos uma religião, hein? Como? Nós não somos uma religião. A religião, a palavra religião quer dizer religando o homem a Deus. E o único que religou o homem a Deus foi Jesus Cristo, amém? Ele é a verdadeira religião. Então aqui é uma reunião de pessoas que creram, amém? Que foram lavadas e remidas por esse sangue, que sabem por que nasceram, por que estão vivos e para onde vão, amém? Tem a consciência de quem são. E aqui nós nos ajuntamos, é um ajuntamento de pessoas, para que cultuemos o nosso Deus, aprendamos a palavra, amém? É um relacionamento, a igreja, do homem com Deus, do homem com seu irmão, amém? Não existe um cristianismo autossuficiente. Eu não vou na igreja porque eu não vou com a cara dele, a cara dela, a cara do pastor. Não existe esse cristianismo. Ferro com ferro se afia. Nós estamos aqui para produzir frutos do Espírito Santo, amém? Esses frutos o diabo não pode imitar. Ele pode imitar muita coisa, até os dons ele pode imitar, mas fruto do Espírito Santo não. Ele não tem amor, não é a essência dele. Ele não tem paz, ele não é benigno, ele não é misericordioso, ele não é bondoso, aleluia. E é convivendo e relacionando com seu irmão, que é totalmente diferente de você, é que a gente vai pôr em prática os frutos do Espírito Santo, aleluia. É por isso que nós nos reunimos, amém? Não porque seguimos uma religião, é porque nós seguimos a verdade, o único caminho e a verdadeira vida, amém? Voltando, então, como eu era ignorante, eu não sabia de Cosme e Damião. Vinha Iemanjá sobre mim. Eu vou para 1962, eu estava em 68, vamos agora pular lá para 72, ok? Vocês estão acompanhando comigo? Está difícil não? 67, 68, vamos para 72. 72 eu já sou consagrada mãe pequena, que é uma hierarquia abaixo da mãe de santo. Meu cabelo não podia ser cortado, porque como eu já falei aqui, meu cabelo é bem preto, é que eu não fico velha, fico loura. Branqueou, a gente loura, né? Então o meu cabelo parecia uma índia, ele era aqui, a franja, porque o meu cabelo não podia cortar uma ponta sem que eles permitissem. Eu não podia vestir uma roupa que eu quisesse, que eles não permitissem. Por isso que eu fico muito preocupada com as ditaduras que andam por aí. Porque o Deus que nós servimos, ele não é ditador, amém? O nome dele é conselheiro. E na multidão de conselheiros há sabedoria.
Ele diz: olha, esse é o caminho, você seguir por ele. Vida ou morte, você decide, bênção ou maldição. Ele não é ditador. Agora, quando você vê ditadura por aí, fique esperto. Não faça isso, não faça aquilo. Colossenses. As pessoas manuseiam a vida das outras, mas elas mesmas não são manuseadas, e elas mesmas não têm uma conduta segundo o que elas falam. Então, em nome de Jesus, meus irmãos, vamos viver a palavra. Amém? Algo que está se perdendo muito hoje e não pode perder. Leia a palavra, ouça a palavra, escute a palavra. Isso aqui é vida, é termômetro de vida, te liberta, te tira da escravidão. Muitos estão morrendo e perecendo dentro da igreja porque não conhecem a palavra, não estudam a palavra. Então a minha vida era terrível, incomodada. E quando chegavam as festas de dia 31 de dezembro na minha terra, não tem praia, saíam ônibus para Santos, para o Rio de Janeiro, Espírito Santo. E eu lembro que eu ia nessas festas, e uma coisa impressionante, eu lembro que ia muitas adolescentes, mas não voltavam muitos delas, sempre ficava voltando 2 ou 3 dessas adolescentes. E quando às vezes as pessoas perguntavam: mas cadê fulano ou ciclano? Sempre tinha uma desculpa: ah não, ficou na casa do parente. Puxa vida, ela se afogou. Ah, não sei. Havia sacrifícios de meninas adolescentes na praia. Eu quero dizer para vocês que isso é caso de polícia, mas ninguém vê que a situação é espiritual. Amém? Se Iemanjá fosse tão boazinha assim, vamos ofertar barquinho com perfume, para o amor, para as joias. É outra entidade também que está por terra, falida em nome de Jesus. Eu glorifico a Deus por uma equipe de evangelismo que está aí rodeando as praias brasileiras, que quando se ofertavam tanto desses barcos a essa entidade, era uma coisa terrível. Mas hoje nós vemos grupos de evangelismo alertando as pessoas e pregando a verdade, e isso está caindo por terra também. Amém? O mar é de Jesus, a terra é de Jesus, ainda que o mundo jaz no maligno, mas foi Ele quem criou. Então tem Iemanjá, lembra que é outra entidade maligna terrível, entidade de lascívia, de prostituição, de adultério, de toda sorte de malignidades na vida sexual, na vida das pessoas, de destruição. É essa entidade maligna. Amém? E como igreja nós decretamos a falência dessa entidade no nosso país, em nome de Jesus. Eu lembro que o centro que eu participava era um centro muito famoso em Belo Horizonte, e também em São Paulo, no Itaim Paulista, na Zona Leste, né? Aqui perto, né? No Itaim, era o centro. Então eu ficava em Belo Horizonte, São Paulo. Então era o pai de santo, então quando vinham os médicos para começar, eles batiam a cabeça para aquelas imagens, para o pai de santo e para mim. Mas as pessoas não suportavam, eu era uma menina de 12 anos. Então começou a haver muita perseguição comigo no centro, até que eu tomei uma atitude. Eu falei: chega, eu vou começar a trabalhar na minha casa. E foi assim. Eu tinha muitos clientes. Meus irmãos, eu estava pronta para ir para a minha escola, 7 horas da manhã, com meu uniforme. Olha, eu vim para fazer uma consulta. Tirava o meu uniforme, colocava todas aquelas roupas, toda aquela situação. Nós tínhamos um quarto, eu e minha mãe, próprio para esses trabalhos. E ali começava a minha vida até de madrugada. Outro parêntese. Lembra que eu falei para vocês que a nossa vida era uma vida até então normal? Desse período de 67, onde tudo começou, até 72, meus pais se separaram. Entrou uma contenda horrível na minha casa. Meu pai veio embora para São Paulo. Minhas 4 irmãs vieram, só ficou eu e minha mãe. Meus pais começaram a perder todos os bens deles, porque quando as entidades pediam, tanto da minha parte da minha irmã, as oferendas, ele tinha que ser copo de cristal, uísques importados dos mais caros, tecidos e até dinheiro. E a gente tinha que dar. E aí, se não desse, até imóveis, a minha mãe passou a escritura. Outra coisa que eu preciso falar com a igreja: quando a Bíblia fala de dízimos e ofertas, as pessoas já ficam meio estranhas, porque muitos estão banalizando essa verdade. Mas eu quero dizer que a verdade é absoluta, amém?
Eu não vou dar dízimo e oferta para pastor, comprar carro, para levita. Olha, em nome de Jesus. O dízimo é a cerca, é uma ordem. Deus mesmo fala: eu mesmo vou repreender o devorador da sua vida. O dízimo nada mais é do que eu e você devolvermos 10% daquilo que Ele nos dá. Amém? Se nós trabalhamos e conquistamos, ganhamos nosso salário, porque o Senhor nos dá saúde. Ele abre as portas, Ele abençoa. Eu quero ver, por um instante, se acabar o nosso fôlego, se acontecer uma coisa triste, onde está a nossa fortaleza, se não for o Senhor conosco? Amém? Ah, mas Deus não precisa de dinheiro. Não precisa mesmo, Ele é o dono do ouro e da prata, mas a obra dele precisa. E se de repente alguém fizer mau uso, o problema é dessa pessoa muito sério com Deus, porque Deus é Deus de justiça, amém? Em Provérbios diz que Ele abomina a balança enganosa, um peso e uma medida. Não, é tudo correto. Se eu agir incorretamente com alguma coisa que eu tenho responsabilidade, vamos dizer aqui nas finanças, eu vou ter acerto com Deus, amém? Agora você que obedeceu, você vai estar debaixo da bênção dele. Então o dízimo é cerca. E eu quero dizer que Satanás, o devorador, ele não devora só seu dinheiro, não. Ele devora a saúde, ele devora a alegria, ele devora a paz, e ele vai devorando. Ele é igual aquele bichinho, um bichinho de jogo que eu vejo às vezes meus netos brincando, Mário, não sei como é o nome, não conheço, um bichinho que vai comendo assim as bolinhas. Ele é assim, ele vai destruindo e minando tudo. E quando nós damos, entregamos, devolvemos, aliás, o nosso dízimo, o Senhor põe uma cerca. Aí vem as ofertas. As ofertas, segundo Coríntios 9, elas são sementes que você lança no reino, amém? Você lança sementes. Olha aqui, vocês estão acompanhando comigo? A cerquinha e a oferta é a semente. Você vai semeando. Quem semeia pouco, pouco vai colher. Quem semeia muito, muito vai colher, amém? Semeie na obra de Deus, não por barganha. Eu vou semear para eu ganhar mais. Para com isso. Nós, quando entendemos esse segredo espiritual, essa verdade, esse mandamento, nós somos abençoados em todos os momentos. Se nós devolvemos os nossos dízimos e nossas ofertas, nada mais é porque Deus é abençoador da sua vida e da minha, amém? Ele dá. Eu estava conversando com o Edmilson quando ele veio me buscar. Nós dois estávamos chorando no carro, de falarmos de tão maravilhoso que esse Deus que supre as nossas necessidades em glória. É Ele quem cuida de mim e de você, gente. Se a cada momento nós pudéssemos agradecer o pão, a água, a cama que nós dormimos, os detalhes, nós temos que ter esse espírito grato, porque Satanás é mau. Eu falo porque eu vivi, vocês estão acompanhando a minha história. Ele obrigava, eu quero o melhor, e ai se não desse. O meu pai, sem saber da história, coitado, meu pai da ignorância, quando minha mãe assina a escritura e ele estava vivendo um problema de saúde, que ele entrou com uma enfermidade que ninguém sabia, tudo foi o diabo colocando. A minha mãe, por ordem do diabo, meu pai assinou a escritura, sem saber que estava perdendo todas as coisas para ele, porque o diabo é assim: se você não der, você vai ver o que eu vou fazer. Ele é mau, amém? Ele é muito mau. Deus não é assim. Então, quando se fala em dízimos e ofertas, é voluntário. E Deus está mandando dizer isso. Se você não vier aqui na frente, ou na sua igreja, onde você estiver, com o coração voluntário, eu quero te dar um conselho. Em nome de Jesus, não venha trazer. Por favor, gaste com pizza. Vai comprar churrasco. Vai gastar no shopping, faz o que você quiser, mas não vem com o coração contrariado diante de Deus, amém? Amém. Porque lá em Malaquias diz: por que trazeis para mim o torto, o aleijado, o defeituoso? Por acaso o seu governador aceitaria isso? Você daria isso para o Lula, um presente torto? Daria para o governador de São Paulo, para o prefeito da cidade de Ferraz ou de São Paulo, alguma coisa torta? Porque diante de Deus é qualquer coisa. Amém? Sejamos inteligentes e façamos para o Senhor um culto racional. E assim o diabo minou tudo que nós tínhamos. Então, quando eu estava nessa condição de mãe pequena, nós já tínhamos perdido quase tudo.
Bem, aconteceu que eu saí daquele centro e comecei a consultar. Só que as pessoas que vinham só queriam mexer com a magia negra. Só trabalho de maldade. Com licença, irmãos, que está dando calor. Então, só com trabalho de maldade. E ali, eu fui entrando na magia negra. Só no baixo espiritismo. Com 12 anos, com 13 anos, 73, a minha vida era dentro de cemitérios, fazendo trabalhos. Na véspera da Semana Santa, de quinta para sexta, tinha as terreiradas. As pessoas saíam para os montes. Hoje eu glorifico que os montes estão cheios de servo de Deus orando, amém? A gente saía para os montes para fazer as maldades, fazer obras mesmo de voodoo para matar pessoas. A minha vida era dentro de cemitério, de encruzilhada, e tinha uma favela em Belo Horizonte, que eu não sei se hoje é ainda isso, chamada Favela Nova Granada, onde era todo o lixo de Belo Horizonte era depositado ali. Eu fazia muitos trabalhos naquela favela que era muito perigosa. Então, eu fazia muitas vezes, a maioria das vezes, aliás, sozinha. Minha mãe me acompanhava pouco. Eu lembro uma vez que eu estava subindo a favela da Nova Granada para fazer um trabalho, era 2 horas da manhã, eu tinha 13 anos de idade. E naquele dia, por incrível que pareça, eu estava com muito medo, porque eu enxergava as entidades, gente, eu via. As coisas na minha casa flutuavam. Eu via o bote na parede o tempo todo, era visível. Ninguém na minha casa dormia naquele tal quartinho que a gente fazia trabalho. Nós fizemos um teste com o meu cunhado, que na época estava namorando com a minha irmã. Foi pedir a mão da minha irmã em casamento para minha mãe. Ele era sargento da Polícia Militar, o Armando Pereira Júnior. Aí eu e minha mãe falamos, vamos botar ele lá no quartinho. Um homem desse tamanho, moreno, forte, vamos botar ele lá. Todo valentão, ó, Dona Maria, eu vim de São Paulo, pedi a sua filha em casamento. Tudo bem, nós temos um quarto para você. Esse homem de madrugada, Dona Maria, foi o próximo ônibus para São Paulo. Mas o que aconteceu? A cama começou a flutuar comigo, eu não quero mais ficar aqui, esse lugar é horrível. A coisa era horrível dentro de casa. Eu cresci, gente, no meio do medo. Vocês estão conseguindo acompanhar? Acabou a minha infância. Acabou o início da minha adolescência. Eu vivia praticamente 24 horas com esses demônios. Olha que situação mais triste de um ser humano que não conhece a palavra de Deus. Olha que situação mais degradante de um ser humano que não conhece essa verdade. E eu lembro que um dia eu estava subindo essa favela, como eu estava dizendo, e de repente comecei a sentir uma coisa ruim, porque eu sentia a presença maligna, terrível, gigante do meu lado. E eu peguei e comecei a falar com aquela entidade. Eu falava, arruma alguém, permita alguém, tinha que pedir permissão, para me acompanhar. Eu estou sentindo medo. Eu não ouvi audivelmente nada, mas eu comecei a tremer de medo. E eu lembro que no fundo, que assim, a favela tinha uma subida íngreme, e lá quase no topo da subida tinha umas casinhas, estava tudo escuro, e de repente começou a acender algumas luzes. E eu suspirei e falei, será que ele permitiu alguém me acompanhar? Eu fui mais alegre, eu fui subindo. Quando eu fui subindo, eu vi de longe, por causa da luz, uns vultos, umas sombras, né? Então eu vi assim, de uma moça se aproximando, 2 menininhos e um senhor. Eu fui olhando e fui chegando perto dele, sorrindo, porque eu pensei que a entidade tinha permitido alguém me acompanhar. Quando eu fui chegando perto deles, meus irmãos, eu não tive uma visão mental. Eu vi como eu estou vendo vocês. Era toda a aparência humana, mas o focinho de porco. Tanto aquela moça como aquelas 2 crianças, aquele homem. Eu fui perdendo a voz. E eu fui saindo, caindo de medo e chorando. E aquela coisa horrível, maligna para cima de mim. Dentro da minha mente falava, você vai fazer, senão eu vou matar você e sua mãe. Eu vou acabar com a sua família, porque o diabo é assim, só debaixo de ameaça. Tudo começou com uma brincadeirinha. Passamos pelo kardecismo, pelo Dr. Fritz, os poetas. E olha onde nós estamos parando. Uma história muito triste. E eu lembro que aquele dia eu voltei chorando. E pedi para minha mãe falar com aquela entidade maligna que era da linha do cemitério.
pede para ele alguém para me acompanhar, porque eu não aguento mais fazer isso sozinha. E eu lembro que ele permitiu, e ele ia colocar uma pessoa no meu caminho. 2 dias depois eu conheci um moço. Ele não era médium, mas ele era filho de um bruxo muito conhecido em Coronel Fabriciano, em Minas Gerais. E ali nós começamos a conversar, e ele falou para mim: você que é a Selma médium? Eu falei: sou. E ali nós conversamos e tudo. Ele falou: bem, eu não recebo, mas o meu pai era uma pessoa que tinha morrido, muito poderosa. Ele fazia uma reza e ele ficava grudado no teto. Todo coronel fabriciano sabe dessa história. Ele fazia uma reza e ele virava um cupim, ninguém via. E ele falou que eu só teria poderes como o dele quando eu casasse com uma mulher especial. E você é a pessoa, ele falou para mim. E naquele momento eu percebi que era a pessoa que Satanás tinha trazido para mim, que até então eu achava que era um guia de cabeça, uma entidade de cabeça. Ali nós dois começamos a namorar, mas o nosso namoro era fazendo oferendas no cemitério, fazendo maldades, ele me acompanhando, aquela coisa toda. Até que um dia, meus irmãos, eu estou em 73, já no final de 73 para 74. Um dia estou em casa, raramente eu tinha um momento de lazer, bate na porta. Aí, quando eu atendo a porta, um homem de terno, muito sinistro, pergunta: eu quero falar com a Selma. Eu falei: sou eu mesmo. Ele levou um susto, ele falou: é você? Até que enfim eu te encontrei. Eu falei: quem é o senhor? Ele falou assim: olha, eu vim de Florianópolis atrás de você. Você, menina, apontou para mim, é uma profecia. Eu não entendi nada, chamei aquele homem para entrar, aquele moço que namorava comigo, falou: mas quem é o senhor? Falou: olha, eu sou um mago, eu sou um bruxo, e há uma profecia aqui no Brasil. Vai ser consagrada uma moça que vai ser a maior bruxa do Brasil, e nós temos toda a sinalização dessa moça, e eu encontrei você. E eu quero dizer para vocês, irmãos, que eu não sei como esse homem me encontrou e nem me interessa, amém? Eu só sei como Jesus me encontrou, ok? Ali eu comecei a rir, porque eu não entendia a história direito de bruxaria, que para mim, até a magia negra eu entendia, mas bruxaria, ele começou a me explicar. Para com esse negócio, ficar vestindo roupas, colocar colares, ficar tocando coisas, incensos, bebidas, para chamar a entidade no seu corpo. Para com isso, você não nasceu para isso, você nasceu com uma estrela diferente. Você vai ter poderes tão grandes que qualquer pessoa vai vir no mundo inteiro para ter com você. E eu comecei a rir, falei: mas o que eu preciso de fazer? Eu não posso largar. Você vai largar, porque eu cheguei e todos eles se afastaram de você, porque eles sabem muito bem o poder que você tem. Você vai jogar tudo isso agora fora. Falei: mas o que eu preciso para entrar nessa bruxaria? E por que eu vou entrar nessa bruxaria? Ele falou: vou te dar 3 razões. Primeiro, se você vê alguém doente, meu pai estava com uma enfermidade, quase morrendo na cama, que ninguém sabia o que era. Se você vê uma pessoa querida doente, basta uma palavra sua e essa pessoa vai ser restaurada. Eu lembrei do meu pai. De repente você vê um casal querido que está separado, você só faz uma obra de encantamento, uma reza, uma palavra de encantamento, esse casal volta. A gente une casal. A bruxaria não é ruim, não é só mal, é bom também. Eu lembrei dos meus pais separados. Ele foi tocando direitinho no meu calcanhar de Aquiles. E também eu quero te dizer, sem dinheiro você não fica. Você vai ter muito dinheiro. Só que eu não era uma pessoa e nunca fui, por incrível que pareça, interesseira, então isso não mexeu comigo. Mas eu pensei nos bens que meus pais perderam, pelo suor do trabalho do meu pai, e porque meu pai foi enganado, tendo que dar os bens dele para o diabo, que eu era muito revoltada com isso. Então eu pensei: puxa, eu posso devolver as coisas para o meu pai. Eu falei: moço, o que eu preciso? Ele falou: eu volto amanhã. Pensa bem. Ele foi embora e eu fiquei com aquilo na cabeça. Aí aquele meu namorado falou: olha, isso é muito forte, eu nunca ouvi falar nisso. E a gente ficou pensando, chegou no dia seguinte, aquele homem volta. E ele chegou e falou: você pensou bem? Eu falei: eu pensei. E você decide? Eu falei: eu decido. O que eu preciso fazer para ingressar na bruxaria, para vocês me prepararem?
Fácil. É muito fácil. Você precisa de cumprir 3 obrigações. O 3 de novo. Falei, qual é a primeira? Primeiro, você vai violar um túmulo e vai tirar vísceras de defunto fresco. Eu não vou aqui pôr menor, porque não vale a pena, ok? E fazer uma entrega para Beelzebul. Para mim, era fácil. Desculpa eu falar com essa naturalidade, meus irmãos. Amém? Desculpa. Porque eu estou contando o testemunho. Porque isso é terrível. A situação degradante da mente humana que não conhece a verdade é a situação mais triste que existe. Isso eu fiz. Ele falou, cada vez que você cumprir uma, eu vou falar outra. Eu fiz. No dia seguinte, quando eu fiz, ele falou, tudo bem, Beelzebul recebeu sua oferta. Agora você vai ficar 1 semana e meia presa na sua casa com a sua mãe. Ele não. Tudo vedado de preto, sem receber visita. Você vai ter 3 minutos para comer, 3 minutos para tomar banho e 4 horas para dormir. E de 3 em 3 minutos vai entrar um demônio no seu corpo. E ele foi muito categórico, ele falou, vai entrar um demônio no seu corpo. Eu não sei quem aqui já mexeu com isso, já teve problema de possessão. Mas quem já teve, se alguém que teve essa experiência, quer dizer para vocês, é uma coisa horrível que dá no corpo. Cada vez que um demônio entra no corpo, gente, é como se entrasse assim um peso, uma construção pesada, cheia de ferro, desgasta qualquer pessoa. 1 semana e meia eu fui cumprindo, faltando 2 dias para terminar, o meu corpo não suportava mais, eu estava fraca, eu só comia 1 vez por dia, eu dormia pouco, e o tempo todo, minha mãe que passou todo o problema, que hoje ela está com o Senhor, amém? Sempre quando eu dei testemunho, ela me ajudava muito, porque ela via mais, porque eu ficava inconsciente. Então, cada vez que entrava um demônio no meu corpo, era uma coisa horrível que acontecia. E faltando 2 dias para terminar, eu lembro que eu não conseguia acordar às 4 horas, o despertador tocando, o meu cérebro dava ordem para o meu corpo levantar, mas eu não conseguia, de tão cansada. Eu falava, eu não consigo levantar, eu estou cansada, mãe, eu não consigo. Quando eu não levantei, eu lembro até hoje, a cama, assim, eu dormi com a minha mãe numa cama de casal, tinha um guarda-roupa, a porta do guarda-roupa se abriu e todos os sapatos começaram a voar em cima da gente. Aí minha mãe, filha, levanta, levanta, porque a gente vivia debaixo de medo e de terror. Amém? São coisas terríveis. E eu quero dizer para vocês que muitas vezes, quando eu até conversei um dia com um casal sobre filme de terror, não assistam, não vale a pena. Amém? Aquelas coisas malignas, elas entram pela televisão, elas fazem mal, são verdadeiras, são pessoas, os escritores, aqueles que escrevem, que fazem o roteiro daqueles filmes, são totalmente guiados pelos demônios. Cuidado! Eu vivi essa experiência e tem tantas outras que viveram, e vocês não precisam viver isso, amém? A gente não precisa ter essas marcas. Então, ali, quando eu me levantei, eu não tinha mais domínio sobre o meu corpo, eu não dominava. Eu queria me dominar, mas não conseguia. De repente, comecei a me debater pelas paredes, até que eu escorreguei no tapete, que tinha um quarto, assim, que o apartamento era muito grande. Tinha um quarto aqui, um quarto ali. Eu escorreguei no tapete, fui direto com o meu rosto na ponta da cama. Eu tenho muitas marcas no corpo. E ali abriu o meu rosto, começou a espirrar sangue, e a minha mãe começou a ficar desesperada. E naquele momento veio o demônio e disse, ela não vai sair daqui porque ela desobedeceu. Aí a minha mãe falou, por favor, eu dou minha vida, minha filha vai morrer. Porque a minha mãe falou que o sangue esguichava. E realmente o teto de casa ficou horrível. E ali eles não deixaram a minha mãe, a única coisa que eles permitiram que ela colocasse pó de café. E ela foi pondo pó de café estancando até parar aquele sangue. Quando terminou os 2 dias, o meu rosto estava todo deformado, parecia que eu tinha vindo de uma luta de boxe. Quando aquele homem viu, falou, você desobedeceu. Eu falei, moço, eu não aguentei de coisa. Com Lúcifer não se brincar. Você está ouvindo, menina? Você está ingressando na bruxaria, você tem que saber que com Lúcifer não se brinca. Só que eu quero fazer um parênteses aqui. Quando as pessoas falam que é Lúcifer, o nome dele não é mais Lúcifer, ok? Mudou. O nome dele hoje é diabo, satanás, adversário, é tudo que não presta. Lúcifer ele não é mais. Ele foi quando ele estava junto com Deus e era um querubim de Deus. Quando ele se rebelou,
e levou a terça parte dos anjos. E que aí foi concretizado eternamente, para todo sempre, aleluia, que o final dele vai ser um lago de fogo e enxofre, porque Deus já determinou assim. Ele passou a ser a coisa mais horrível que existe na face da terra. Porque eu quero dizer para vocês o seguinte: sabe que o diabo nos odeia? Toda a raça humana, porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Ah, mas eu nunca vi Deus. Vê sim. Se olha no espelho. Ai, mas eu sou Deus. Você é a imagem dele. Você vê a sua imagem no espelho, não é isso? Eu não conheço como a Selma. Vocês me conhecem. Eu não sei como eu estou agora. Mas se eu pegar um espelho, eu vou ver como eu estou agora. A minha imagem é refletida. Amém? E nós somos a imagem refletida do Criador. Amém, amados? E semelhança dele. De repente você vê seu filho e fala: nossa, tem um olho do pai, olha, tem um trejeito do pai, da mãe. A semelhança, aleluia. Nós temos a identidade daquele que nos criou e nos deu vida. Nós temos corpo, e os anjos não têm, nem os de luz, só nós. E ele ficou com muita raiva quando na criação houve ali a assembleia, Deus, a Trindade conversando: façamos, plural, o homem, a nossa imagem e semelhança, aleluia. E ele pensou, porque ele era um querubim bonito, da guarda, andava sobre pedras afogueadas, nele emanava todo o som, melodia, harmonia. E ali ele pensou: eu conheço, eu já tenho essa formosura, convivo com Deus, a única coisa que eu preciso é de corpo, e vai ser fácil para mim. Por isso ele disse: eu vou colocar o meu trono acima das estrelas, e serei maior do que Deus. Só que ele não sabia de um projeto da criação lá atrás. E quando ele se rebelou e levou a terça parte dos anjos, que ele caiu como um demônio, como adversário, como Satanás, como tudo que não presta. E para ele a condenação foi eterna. Aí o ódio à raça humana começou. Por isso ele te odeia e me odeia. Por isso ele vem com seus enganos e mentiras e seduções do planeta Terra, para mostrar que ele não é tão ruim assim, ou quem sabe para mostrar que ele não existe, hein? Não é esse negócio de diabo, de demônio, esses crentes ficam falando, isso não existe. Isso é coisa de gente que não tem cultura, pessoas que não estudam, conjecturando coisas, demônios, que é isso? E aí ele vai enganando com as suas mentiras e suas artimanhas, usando religiões, usando tantas situações, e colocando sempre no coração do ser humano a mania de grandeza, porque ele quer pegar a raça humana e deixar numa situação mais crítica. Eu moro ali perto da Paulista, os irmãos devem saber, quando tem ali a passeata do GLS, quando eles passam ali, eu estou falando contra as pessoas, prestem atenção, amém? Não estou falando contra pessoas, a nossa luta não é contra carne e sangue, não é contra gente. Eu estou falando e denunciando as trevas, amém? Quando aquelas pessoas que são amadas do Senhor, amém, queridos? Amadas, 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 muito amadas do Senhor, que estão no engano, passam ali. Homens que não são mais homens, mulheres que não são mais mulheres, e passam ainda com o seu cartaz colorido como um arco-íris. Sabe o que ele fala? Olha, Deus, você amou tanto essa raça chamada humana, que olha o que eu faço com a sua criação. Eu faço o que eu quero, porque a raiva dele é muito grande com Deus.
Então ele usurpa, ele faz tantas coisas horríveis com a raça humana, só para mostrar para Deus e falar: olha o que eu faço, eu tenho poder. Ele afronta o Senhor: olha o que eu faço com aqueles que você diz que são seus filhos. E ainda uso um sinal que o Senhor usou com Abraão. Oh Jesus, é o mesmo símbolo, o arco-íris da aliança. Ele usa o mesmo símbolo para afrontar a Deus, porque Deus não viola a aliança dele. Vocês estão entendendo que a coisa é muito mais séria? Porque o diabo sabe, para ele não tem mais jeito, hein? É lago de fogo e enxofre. Mas para nós, você pode estar com 1 segundo, 1 milésimo de segundo da sua vida indo para um fio, indo embora. Se na sua mente, no seu coração você falar: Senhor, lembra-te de mim, você vai ouvir: hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. Aleluia. O ladrão da cruz não se converteu, não foi lá batizar, não trabalhou na obra, não cultuou, não fez nada, mas ele reconheceu que ele era. Ele falou: olha, eu mereço. Oi, amigo, você que está aí do outro lado da cruz, quem sabe, que não deu para fazer assim, mas quem sabe num olhar, um olhar de soslaio, ele falou: nós merecemos estar aqui, mas esse homem não. E o outro começa ali a blasfemar, e ele deixa a blasfêmia no outro e diz: Senhor, eu reconheço que eu não sou nada e que eu mereço estar aqui, mas eu reconheço, Senhor, que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então lembra-te de mim hoje, Senhor, quando entrares no paraíso. E Jesus diz: hoje mesmo você vai estar comigo. Amém? Eu quero te dizer para você que todos nós temos chances a todo instante. Aleluia. Satanás não. Nunca mais. Aleluia. O tempo dele está acabando. Glória a Deus. Aleluia. Lindo. Muito lindo. Mas eu não sabia de nada disso. E estou ali como uma escrava. Por isso que eles chamam de cavalo, de aparelho, de jumento. Aqui. Quando eu acabo aquele que eu estou toda deformada, ele pega e diz: olha, o último, você já cumpriu os 2, o último vai ser muito fácil. Fácil, você vai ter um tempo para descansar. Desculpem, gente, que eu estou perdendo equilíbrio. O último vai ser muito fácil para você descansar. O último é o seguinte: você vai fazer um sacrifício de sangue. Eu falei: como assim? Você vai entregar uma pessoa viva para Beelzebub. E eu quero parar agora um pouquinho, tá, pastor? Vamos fazer o off break e a segunda parte, ok? Mas antes disso eu quero orar com vocês rapidinho. Vamos ficar em pé. Senhor meu Deus, eu quero te agradecer, Espírito de Deus, porque Tu estás aqui. Aonde há 2 ou 3 reunidos no Seu nome, Tu estás, e aqui nós estamos mais de 2 e 3. Nós queremos dizer, Senhor Jesus, que nós enaltecemos o Teu santo nome. Nós queremos agradecer, Senhor, que o Senhor nos amou primeiro, e que não foi nós que Te escolhemos, mas foi o Senhor que nos escolheu, Pai. Senhor, nós queremos te